A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Na aula de hoje, nós vamos concluir o estudo da circunferência, vendo as posições relativas entre duas circunferências. Como eu já expliquei para vocês, a gente realizou o estudo da circunferência dividindo em tópicos. Então, nós estudamos a equação reduzida da circunferência, a sua equação geral, as posições relativas entre o ponto e a circunferência, as posições relativas entre a reta e a circunferência. E hoje nós vamos ver quais são as posições que podem ser assumidas por duas circunferências. Então, vamos lá. Em se tratando de posições relativas entre duas circunferências, nós vamos ter 5 tipos a serem estudados. Aqui é importante que vocês entendam o seguinte: nós estamos fazendo a comparação entre duas circunferências e como é que elas se comportam em relação à outra. Então, as circunferências elas vão poder ser tangentes, secantes, externas, internas e concêntricas. Agora nós vamos estudar aí cada caso. Dizemos que duas circunferências elas são do tipo tangentes se elas apresentarem apenas um ponto em comum. Vão ser 2 tipos de circunferências tangentes. A primeira delas vão ser as circunferências tangentes externas. Isso acontece quando eu tenho duas circunferências e entre elas só existe um ponto em comum, mas uma está fora da outra. Em outras palavras, duas circunferências elas são tangentes externas se a distância entre o centro de uma circunferência e a outra for exatamente igual à soma das medidas dos seus raios. Então, a gente vai observar aqui, ó, a circunferência vermelha, ela tem o centro 1 e tem a medida do raio R1. A circunferência azul, ela tem o centro 2 e tem a medida do raio chamado de R2. O que vocês vão observar e memorizar é que eu digo que duas circunferências são tangentes externas se eu medir a distância entre um centro e outro e essa distância for exatamente igual à soma dos raios. É o que eu tenho aqui. Por outro lado, eu também posso ter circunferências tangentes internas. Para que elas sejam internas, eu vou ter o seguinte: eu vou ter uma circunferência e dentro dessa circunferência eu vou ter uma outra. E elas vão se tocar num único ponto. Esse pontozinho aqui de encontro entre as circunferências é chamado de ponto de tangência. Se elas se encontram em apenas um ponto, elas são circunferências tangentes. Se esse encontro se dá entre circunferências que estão uma fora da outra, é porque elas são tangentes externas. E se esse encontro se dá com uma circunferência dentro da outra, como nesse caso, nós dizemos que são tangentes internas. Nós vamos observar que, para que a circunferência seja do tipo tangente interna, a distância entre o centro das duas circunferências
é exatamente igual à subtração entre os raios. Então, nós vamos ter aqui essa relação. Uma dica aí para vocês vai ser o seguinte. Quando a gente tem o desenho, a gente vai observar se as circunferências são tangentes ou não, se elas se tocam em um determinado ponto. Se elas se encontrarem em apenas um ponto, elas são tangentes. Mas, caso eu não tenha a imagem das circunferências, eu vou dizer que elas são circunferências tangentes se a distância entre os seus centros for igual ou à soma dos raios ou à subtração dos raios. Se a distância for igual à soma dos raios, elas são tangentes externas. Se a distância for igual à subtração dos raios, elas são tangentes internas. O segundo tipo de posição entre circunferências são as circunferências secantes. As circunferências são consideradas secantes quando elas possuem dois pontos em comum. Na imagem, vocês podem ver aqui que eu tenho a circunferência vermelha e tenho uma circunferência azul. E elas se encontram em dois pontos. Então, uma está dentro da outra parcialmente. Então, nenhuma nem outra vai estar completamente dentro da outra circunferência, mas elas vão se encontrar em dois pontos, elas vão ter dois pontos em comum, pela imagem. Se a gente não tiver como analisar pela imagem, nós vamos observar que duas circunferências serão secantes quando a distância entre os centros for menor que a soma dos seus raios. Então, se eu somar aqui o raio 1 mais o raio 2, a distância tem que ser menor que essa soma. Em outras palavras, nós vamos ter essa expressão aqui. A distância do centro 1 ao centro 2 precisa ser menor que a soma dos raios. Então, quando as circunferências são tangentes, a distância precisa ser igual, ou à soma ou à subtração. Para que as circunferências sejam secantes, a distância entre os centros precisa ser menor que a soma dos raios. O terceiro tipo de posição entre circunferências são as circunferências externas. Para que duas circunferências sejam externas, elas não devem possuir nenhum ponto em comum. Veja que uma circunferência está completamente fora da outra. Elas não se encontram, elas não se tocam em nenhum dos pontos. E o que vai fazer com que elas sejam externas é o fato de que a distância entre os seus centros precisa ser maior que a soma dos seus raios. Então, nas secantes, essa distância precisa ser menor que a soma. Nas externas, essa distância tem que ser maior que a soma dos seus raios. Temos também as circunferências internas. Duas circunferências são consideradas internas quando elas também não possuem nenhum ponto em comum e uma circunferência está completamente dentro da outra. Em comparação com as distâncias, nós vamos observar que, para que elas sejam circunferências internas, a distância entre os centros precisa ser menor que a subtração das medidas de seus raios. Por fim, nós temos as circunferências concêntricas. A palavra concêntrica se refere a mesmo centro. Então, dizer que duas circunferências são concêntricas significa dizer que elas possuem o mesmo centro. Em outras palavras, nós podemos afirmar que duas circunferências são concêntricas quando elas possuem a distância entre os centros exatamente igual a zero. Porque se eu tenho
centros iguais, então não haverá distância entre eles. Então, para que a gente entenda melhor o conceito que foi explicado agora, vamos observar esse exemplo aí. Nesse exemplo, eu estou dizendo o seguinte: dadas as circunferências lambda e ômega de equações x² mais y² igual a 9 e x menos 7² mais y² igual a 16, verifique a posição relativa entre elas. Então, nós temos aqui duas circunferências e precisamos identificar qual é a posição entre elas. Ou seja, eu quero que a gente consiga perceber se elas são tangentes, se elas são secantes, se elas são externas, se elas são internas ou se elas são concêntricas. Para que a gente consiga chegar a essa resposta, nós vamos precisar de duas informações. Nós vamos identificar em cada uma das circunferências qual é o seu centro e qual é o seu raio. Então, vamos começar aqui na primeira circunferência. O centro dela é 0 e 0. Só para a gente retomar rapidinho aquilo que já foi explicado em aulas anteriores, nós conseguimos identificar a medida do centro ou as coordenadas do centro observando que o valor de x é o valor que acompanha o x na equação. Então, quando eu tenho aqui só x², significa dizer que esse x² está sendo acompanhado pelo zero. A mesma coisa aconteceu aqui no y. Quando eu tenho apenas y², significa dizer que eu tenho o y também igual a zero. Agora vamos para a segunda circunferência. Na segunda circunferência, o centro será 7 e 0. 7 porque o número que está acompanhando o x é 7. E 0 porque o número que está acompanhando o y não foi escrito e, portanto, é 0. Observem também que eu já expliquei em outras aulas que se na equação o valor aparece negativo, no centro ele tem que ser positivo. Encontrados os centros, nós vamos agora determinar as medidas dos raios de cada uma dessas circunferências. Então, nós temos o 9 como um fator que vai facilitar a medida do raio. Mas lembrem, o raio não vale 9. Na verdade, esse 9 aqui é a medida do raio ao quadrado. Portanto, eu tenho que pensar qual é o número que ao quadrado é igual a 9. Ou eu devo pensar qual é a raiz quadrada de 9. Se eu fizer a raiz quadrada de 9, eu vou chegar que o raio mede 3. Usando essa mesma lógica, eu vou fazer a raiz quadrada de 16 para determinar a medida do raio da segunda circunferência e vou encontrar 4. Sabendo o centro da circunferência 1 e o centro da circunferência 2 e a medida dos seus raios, eu preciso agora determinar qual é a distância de um centro ao outro. Lembrem que nós também já estudamos anteriormente como calcular a distância entre dois pontos. E a gente calcula essa distância fazendo a raiz quadrada da subtração de x² mais a subtração de y². Então, na prática, vamos ter 7 menos 0 ao quadrado, 0 menos 0 ao quadrado. A soma disso dentro de uma raiz. Resolvendo, vamos ter 7 menos 0 é 7 ao quadrado. 0 menos 0, 0 ao quadrado. Fazendo 7 ao quadrado, nós temos 49. 49 mais 0, 49. Temos aí a raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Então, a distância entre o centro 1 e o centro 2 é 7.
Para que a gente saiba se essas circunferências são tangentes, secantes, externas, internas ou concêntricas, nós vamos lembrar que é conhecendo a distância e conhecendo a soma e a subtração dos raios que nós vamos identificar a posição. Portanto, vamos calcular qual é a soma desses raios e qual é a subtração desses raios. Antes de continuar, aqui a gente já consegue perceber uma coisa. Essas circunferências, elas não são do tipo concêntricas. Porque se elas fossem concêntricas, essa distância teria dado 0. Então, elas ainda podem ser tangentes, secantes, externas ou internas. Vamos fazer a soma aqui. Somando os raios, 3 mais 4, nós vamos obter 7. Se nós resolvermos a subtração, vamos encontrar 4 menos 3 igual a 1. Teremos aqui 7 e 1. Se eu comparar aqui os resultados da soma e os resultados da subtração, nós vamos perceber uma coisa interessante aqui. A soma foi igual à distância. Quando existir uma igualdade ou da soma ou da subtração, nós já podemos afirmar que essas circunferências são tangentes. Porque para que elas sejam secantes, eu preciso ter a distância menor que a soma. Para que elas sejam externas, a distância precisa ser maior que a soma. Para que elas sejam internas, a distância precisa ser menor que a subtração. A igualdade só acontece quando elas são tangentes. Então, aqui a gente vai perceber que a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Portanto, elas são circunferências tangentes externas. Para que vocês exercitem o que foi explicado na aula, eu vou deixar uma questão. Nessa questão, vocês já vão ter aí as medidas dos raios e a distância. Então, é só vocês fazerem a comparação e identificarem aí qual é a posição que essas duas circunferências ocupam. Nessa aula, nós encerramos o estudo das circunferências. Aguardo o envio dessa atividade e, a partir das próximas aulas, já teremos conteúdo novo. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijos!